Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês do que está acontecendo por aqui e principalmente como a gente compartilha com vocês questões financeiras, né, aqui no canal, coisas para diminuir custo, né, como alcançar a independência financeira, etc. A gente quer falar mais sobre isso com vocês. A gente mudou para o interior, né, como vocês já sabem. A gente achou que aqui a gente iria juntar mais dinheiro, iria realizar nosso sonho de ter filho, iria pagar um aluguel mais barato, tudo isso que a gente falou com vocês. Mas essa não é a realidade que a gente está vivendo hoje. Já fazem 5 meses que a gente está aqui e essa não é a realidade que a gente tem vivido hoje. A gente tá perdendo muito dinheiro, inclusive a nossa reserva de emergência a gente não tem mais, tá? Enfim, tá tendo muito problema aqui e a gente tá tentando sair desses problemas e a gente vai tentar compartilhar um pouco com vocês disso para tentar ajudar se alguém tiver passando por isso, por algum problema referente a esse, sabe? Ou se algum dia vocês passarem por essa situação mesmo. Quer falar alguma coisa? Aqui nós não estamos conseguindo dormir, você entendeu? Já mudamos de apartamento 3 vezes e isso fez com que a nossa reserva de emergência decaísse, né? A ponto de quase zerar. Agora é momento de raciocinar, pensar, para vermos o que nós vamos fazer. E por isso nós começamos a gravar novamente, vamos tentar manter o foco mesmo, muitas das vezes sem dormir, muitas das vezes passando raiva, né? Percebemos que o interior não é tudo isso, né? E é isso mesmo que meu esposo falou, é questão do que eu não comentei com vocês, a gente perdeu totalmente o foco, porque o sono é algo muito importante, muito importante. E o barulho, assim, ele nos prejudica demais, sabe? Então, que vocês, nós, possamos ser vizinhos que cooperem para o bem do outro e para o nosso próprio bem. E a gente perdeu, como meu esposo falou, dinheiro por conta que a gente foi para um Airbnb, que tem vídeo aqui no canal, né? Que a gente fez tour pelo Airbnb, que a gente estava morando no Airbnb. Depois a gente saiu de lá por conta de questões também de pessoas nos pressionando. Então tomem cuidado com essa questão das pessoas pressionar vocês, porque muitas vezes a gente está vivendo ali uma situação na nossa vida que a gente ouve as pessoas e elas prejudicam a nossa vida também. E depois ninguém se importa quando você estiver vivendo ali de sua vida, seus problemas, a loucura do momento ali dos problemas, né, os tempos difíceis. Não, as pessoas não vão se importar com você. Elas vão sumir. E quando você tá bem, as pessoas tendem a se aproximar. Então, aconteceu isso com a gente e a gente acabou que saiu do Airbnb, né? Por conta de, aluga uma casa, vocês precisam de uma casa, nananã. Exatamente. E aí a gente saiu do Airbnb. Depois que a gente saiu do Airbnb, a gente veio para esse condomínio, tá? E a minha burrice, não foi nem do meu esposo, a minha burrice mesmo, foi achar que mudando de bloco, mudando de apartamento, melhoraria. Mas não melhorou, porque é um problema estrutural. Então, o apartamento ele pode mudar de cidade para cidade, e eu não tinha noção disso. Porque onde a gente morava em um apartamento da MRV. E aqui a gente mudou para um apartamento da MRV. E assim, é horrível, horrível. A gente ouve tudo, absolutamente tudo que os vizinhos fazem. A gente tá no último andar, né? O outro apartamento que a gente saiu, que a gente pagou multa, era no... Qual andar que era? No segundo andar. Então a gente ouvia muito a pessoa andando, a pessoa falando, a pessoa... tudo. Só que lá a gente não ouvia um barulho como se fosse... não é... Tem alguns prédios de pessoas que têm mais dinheiro que tem um negócio que fica em cima, que eu esqueci o nome.
Não é ar-condicionado, é um tipo Ai, gente, eu esqueci o nome, mas tem uns prédios que tem isso, que é no último andar. E aqui, quando no que a gente está no último andar, o chuveiro, quando a pessoa liga, é como se fosse isso, é como se fosse uma máquina, entendeu? Não é um barulho de chuveiro normal, é como se fosse um barulho de uma máquina. Então, toda vez que a pessoa liga o chuveiro, a gente ouve esse barulho de máquina e a gente não consegue dormir. E a pessoa liga o chuveiro 11h30, meia-noite, meu esposo sai para trabalhar às 5 da manhã, o outro vizinho que tem um quarto colado com a gente acorda às 5 da manhã também. Então, a gente não consegue dormir 8 horas, entendeu? E a gente fica muito cansado, a gente fica muito no dia, não consegue render, sabe, no trabalho, nos estudos, em qualquer coisa que a gente for fazer. E assim, aqui nesse condomínio, o síndico é péssimo, ele não resolve nada também, sabe? Tem salão de festa não cumpre horário, você ouve muito barulho assim de música alta depois da meia-noite, vai até 5 da manhã, sabe? Umas coisas assim. Então, assim, a gente nunca pensou que iria morar num lugar desse, né? Porque quando a gente tava lá na minha cidade, que eu nasci, que meu esposo morava lá, os condomínios lá, eles têm regras, né? Eles têm regras, eles têm... O síndico vai lá, tem multa, tem notificação, etc. Então a gente achou que seria a mesma coisa. E aí a gente acabou entrando nessa fria, né? Então, esse vídeo é mais para compartilhar mesmo com vocês o que a gente está passando, para que vocês não passem pelo que a gente está passando, sabe? Não é nem uma coisa assim pessoal de ai, nós estamos sofrendo, não sei o quê. Não, não é isso, tá? A gente não quer se vitimizar aqui. A gente quer compartilhar para que vocês não passem por isso no futuro de vocês, tá? Independente se vocês vão mudar de cidade ou não. A gente pode fazer também outros vídeos futuramente, quando a gente estiver melhor, em relação a isso, a questão de cidade, sabe? Dando dicas de coisas que vocês podem fazer, que a gente poderia ter feito, que a gente fez errado, sabe? Então, esse vídeo é pra isso mesmo. Você fala mais alguma coisa? Não, nós vamos começar a dar dicas, né, eu creio que através das nossas dicas, vocês não, como a minha esposa falou, não vai passar por isso, né? Ou pelo menos pensem antes, tá? Tá numa região, para mudar para outra região, ou de cidade para cidade, pense muito antes. E não cometam aquilo que nós cometemos. Por quê? Porque vai destruturar talvez o emocional, até a família, certo? E saibam de uma coisa, a família é você, a tua esposa, teus filhos, é com quem vocês podem contar, ok? Infelizmente nós vimos isso e doeu muito em mim, certo? E doeu muito na minha esposa, mas é um aprendizado para a vida toda. Deus em primeiro lugar, tá? Sempre vai te ajudar, vai te dar força. Sem força não consegue trabalhar, não consegue viver, mas você pode contar só com Deus e com a sua família. E a sua família é a tua esposa e teus filhos. Ou teu esposo, né? E esse negócio de empatia, gente, é só uma coisa bonita. Eu não tô falando que todo mundo é desse jeito, tá? Tem umas pessoas ou outras que realmente têm empatia, mas a maioria das pessoas, elas falam de empatia como algo bonito, como algo gourmetizado, né? Não é verdadeiramente, porque quando chega na hora do vamos ver, ninguém quer saber não, ninguém tem empatia não. Então assim, é o que o meu esposo falou, Deus e família que mora com você, porque enfim, é isso, gente. Isso. Ficamos por aqui, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ative o sininho, coloque um joinha, que vai ajudar bastante a esse vídeo espalhar para outras pessoas que estão com o mesmo problema com a gente, né? Tamo junto e sigam conosco nessa série
Nessa jornada Essa aí jornada de experiências que nós difícil que nós estamos tendo, mas nós vamos gravar direto, né, nos dias certos que a minha esposa coloca no YouTube. Mas é isso, pessoal. Um beijo pra vocês. Tudo de Fiquem bom. com Deus Fiquem com e Deus. até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.